esse ano, a estimativa é de abertura de quase 50 mil vagas de concursos públicos no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nossa equipe convidou o advogado Dr. Aguinaldo Bastos. Ele está conosco aqui já nos estúdios e ele é especialista em causas envolvendo concursos públicos e servidores públicos. Doutor Aguinaldo, muito boa tarde, é uma honra recebê-lo aqui no JN. Muito obrigado, a honra é toda minha. Agradeço aí o convite para poder compartilhar sobre o direito dos candidatos em concursos públicos. Bom, a gente sabe que tem gente que dá tudo de si, estuda horas e horas e horas e coloca todas as suas energias para aprovação. Essa pessoa tem algum direito específico, doutor? Sim, então os candidatos eles têm direitos também. E ao realizar um concurso público, muitas vezes a pessoa ela só se prepara do ponto de vista teórico, estudar as disciplinas, as matérias ali para a prova de concurso público, só que muitas vezes ele pode ser reprovado em outras etapas, onde tal reprovação ela é ilegal. Então, por exemplo, na prova objetiva, um candidato ele acertou uma quantidade de questões, aí por causa de um ponto ele não foi convocado para a etapa subsequente, ou seja, para uma prova discursiva ou para um teste de aptidão física. E, às vezes, por causa desse um ponto, ele poderia entrar com uma ação judicial ou com recurso administrativo para anular uma questão que não tinha previsão no edital, o conteúdo daquela questão, anular aquela questão e receber a pontuação dela. Então, por exemplo, esse é um direito que o candidato tem. E aí ele avança na disputa. E aí ele avança na disputa. Ele pode, judicialmente ou administrativamente, anular uma questão. E muitos candidatos, por causa de uma questão, ficam de fora do concurso. Então, esse, por exemplo, é um dos direitos que eles têm. Enfim, existem vários direitos que os candidatos possuem. Existe algum outro exemplo? Gostei desse negócio. Tem essa questão da prova objetiva, né? Tem uma questão que envolve cada fase do concurso, né? Os concursos, eles têm diversas fases. Tem prova objetiva, prova discursiva, teste físico, teste psicotécnico, avaliação médica. E muitas vezes os candidatos são reprovados nessas fases e uma reprovação ilegal. Vou citar um exemplo que aconteceu da Polícia Civil do Estado de Goiás, onde uma candidata ela foi reprovada por ela ter escoliose, só que em grau leve. Ela tinha um leve desvio na coluna, era para o cargo da Polícia Civil, e a banca simplesmente eliminou a candidata porque no edital tinha uma previsão expressa, qualquer desvio na coluna seria uma condição para eliminar o candidato. Então, essa candidata ela foi eliminada porque ela tinha escoliose. Só que esse tipo de exigência é abusiva, porque qualquer desvio na coluna do candidato não vai implicar necessariamente em impedir a pessoa de exercer o cargo. Então, a pessoa, por exemplo, ela tinha um leve desvio na coluna, mas ela praticava atividade física, fazia academia. Inclusive, nesse respectivo concurso, ela foi aprovada no TAF, que é o teste de aptidão física. Então, mesmo ela sendo aprovada no TAF, eles reprovaram na avaliação médica. Então, é possível, essa candidata, mas ela entrou com uma ação judicial e ela conseguiu a anulação da reprovação dela e ela voltou para o concurso. E teve o acesso. E teve acesso, ela foi convocada para as demais etapas. E ela havia sido reprovada na avaliação médica por haver um item no edital. Então, os candidatos às vezes acham que o edital ele é absoluto, ele é a verdade absoluta. Às vezes ele acha que o edital é a Bíblia, só que o edital ele pode sim ser questionado, tanto administrativamente quanto judicialmente. Não significa que porque está no edital, agora aqueles itens ali é a verdade absoluta, é inquestionável, porque tem muitos candidatos que acabam sendo eliminados no concurso, aí ele olha lá no edital e lá tem uma condição mostrando, fala, poxa, eu realmente tenho um desvio na coluna e eu fui eliminado, então a banca está certa. Só que as bancas examinadoras, muitas vezes, elas exigem do candidato algo que é inconstitucional, que é ilegal, podendo a pessoa entrar com uma ação judicial ou recorrer administrativamente e reverter essa situação. Então, é um exemplo, né? A questão da avaliação médica, candidatos... Infelizmente, são muitos candidatos que são reprovados nessa fase. A administração pública, ela elimina vários candidatos na fase de avaliação médica porque ele tem problemas simples. Na Polícia Militar de São Paulo, o pessoal da cargo de soldado da Polícia Militar de São Paulo, eles são bem rigorosos, elimina até pessoa com problema odontológico. Só que não pode, é ilegal. A administração pública ela só pode eliminar uma pessoa na fase da avaliação médica se a enfermidade que ela tem, a debilidade, a característica anatômica dela, ou fisiológica, comprometer ela de trabalhar. Se, de repente, a capacidade dela é incompatível com o cargo, a pessoa tem uma debilidade ali que ela não consegue
por exemplo, uma pessoa que é paralítica, aí para exercer a função de policial militar, atrás do bandido não vai ter como, é incompatível com o cargo. Então, agora, uma pessoa que tem problema odontológico, não tem cabimento. E, infelizmente, por exemplo, na Polícia Militar de São Paulo, acontece muitas eliminações abusivas. E o candidato ele tem um direito de recorrer à justiça e tem um direito de recorrer administrativamente para voltar para o concurso e prosseguir nas demais etapas. Doutor, estou gostando muito dos esclarecimentos aqui. Eu realmente, estou falando pessoalmente, não imaginava isso. Eu acredito que muitos dos nossos telespectadores também não faziam ideia de, se eu tivesse conhecido o doutor Aguinaldo antes, eu tinha continuado no concurso. Mas uma coisa que eu quero tocar com o senhor também é sobre a questão da pessoa que foi aprovada, mas que não é chamada. O senhor deve pegar muitos casos assim também, né? Passou no concurso e tal, mas aí não chama nunca. A pessoa pode fazer alguma coisa quanto a isso também, usando o poder de um advogado? Então, essa é uma questão interessante. A administração pública, ela está vinculada ao princípio da legalidade. O que significa? Significa que se ela publicou um edital, ela tem que cumprir o que está no edital. Se no edital disponibilizou 50 vagas para professores, ela tem que convocar aqueles 50 professores. Ela é obrigada a convocar. Se ela não convoca a quantidade de vagas que foi disponibilizada no edital, ela está agindo com ilegalidade. Então, se ela está agindo com ilegalidade, o candidato pode recorrer ao Poder Judiciário para que a justiça seja feita, para que a legalidade seja feita. Então, essa questão do candidato ser chamado. Qual que é o entendimento dos tribunais a esse respeito? Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação. Então, todo mundo que foi aprovado dentro das vagas previstas no edital tem direito de ser nomeado e de ser convocado. E a banca examinadora ela não pode simplesmente falar, mudou a questão financeira, orçamentária e agora a gente não vai poder chamar. Ela não pode alegar isso porque antes de fazer um edital existe um estudo prévio que é feito na lei orçamentária, nas finanças ali da administração pública, seja no âmbito municipal, estadual, federal. A administração pública ela faz um estudo e publica 50 vagas para tal cargo. Então, ela está vinculada a realizar a nomeação imposta àqueles candidatos. Então, quem foi aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação. Ok. Advogado, doutor Aguinaldo Bastos, especialista em causas envolvendo concursos e servidores públicos também, né, doutor? Sim. Muito obrigado pela sua presença aqui no JM. Sucesso e que você ajude aí muita gente a realizar o seu sonho. Muito obrigado. De ser aprovado no concurso. Uma grande honra. Estamos sempre aí à sua disposição. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Igualmente. Um abraço. Um abraço a você.